Olá, meus amigos concurseiros. Dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário, vamos continuar falando aqui sobre o acidente do trabalho. Agora há pouco, eu disse para vocês o seguinte, só pode sofrer um acidente do trabalho o segurado empregado, avulso e o segurado especial. Os demais segurados da Previdência não sofrem acidente do trabalho. Todavia, eles também são protegidos. A diferença é que se o segurado sofre um acidente do trabalho, ele tem direito à estabilidade quando ele retornar ao emprego e durante seu afastamento ele tem direito ao depósito do FGTS. Cuidado porque muitas pessoas pensam que o acidente do trabalho é sempre um evento naturalístico, ou seja, o operário que caiu lá do 15º andar, uma pedra que caiu no seu pé, ou ele está lá martelando que acerta o seu dedo, isso é acidente do trabalho. Mas, além dessa situação, eu tenho situações que são equiparadas ao acidente do trabalho. Todos vocês já devem ter ouvido a seguinte máxima. Se você estiver indo, se você estiver voltando do trabalho, considera-se acidente do trabalho se você sofreu um acidente com o seu carro ou no veículo que estiver te transportando. Isso é verdade. É uma situação equiparada ao acidente do trabalho. Então, o que nós vamos colocar aqui nessa situação? Equipara-se ao acidente do trabalho, aquele que ocorre em itinere, trajeto casa, trabalho, casa. Se você estiver indo, estiver retornando do trabalho e sofrer um acidente, eu vou considerar isso um acidente do trabalho. E sempre surge a seguinte dúvida, e se ele parar para comprar um remédio na farmácia e se desviou do caminho? E o acidente acontece justamente nesse desvio. Ainda é acidente do trabalho? Olha, a jurisprudência tem sido extremamente generosa com pequenos desvios no trajeto, para facilitar a vida de vocês. Se o desvio é um desdobramento natural de um retorno para casa, mesmo que aconteça o acidente, eu vou considerar equiparado ao acidente do trabalho. Pensem, é natural o sujeito parar numa farmácia antes de chegar em casa? Perfeitamente natural. Se nesse pequeno desvio ele sofre um acidente, vou considerar um acidente do trabalho. Se ele passar na padaria, passar no supermercado, tudo isso é desdobramento natural de quem está voltando para casa. Ninguém vai em casa primeiro para depois sair de novo para comprar uma aspirina ou para comprar 1 litro de leite no supermercado. Tudo isso, se acontecer durante o trajeto, não desqualifica o acidente in itinere. Além disso, o acidente que acontecer no local ou horário de trabalho, assim como a serviço da empresa. Então, se o acidente ocorrer durante o horário de almoço, fora do estabelecimento em que você trabalha, eu vou considerar acidente do trabalho. Por quê? Porque você está no horário de trabalho. O que acontecer com você dentro da empresa pode até não ter relação com o trabalho, considero acidente do trabalho. Então, o que acontecer no horário de trabalho, no local de trabalho ou mesmo a serviço de uma empresa, considero um acidente do trabalho. E aí eu tenho aqui as doenças ocupacionais, doenças que são adquiridas pelo exercício da atividade. Se o trabalhador adquirir a doença em função do exercício da atividade, digamos que ele é um caixa de um banco e de tanto ficar digitando ele adquire uma lesão por esforço repetitivo, uma LER. É uma doença profissional. Por quê? Porque ela decorre do exercício da atividade. Só pelo fato de você exercer a atividade, você adquiriu a doença. É uma doença profissional, portanto, é equiparada a acidente do trabalho. A outra hipótese de doença é a doença do trabalho, mesopatia. Ela tem uma pequena diferença em relação à doença profissional. Enquanto a doença profissional ela é adquirida pelo exercício da atividade, a doença do trabalho decorre do ambiente em que o trabalho é exercido. O ambiente pode ser, por exemplo, ruidoso, muito barulho no ambiente de trabalho. Por conta disso, o sujeito perde a sua audição. Essa perda auditiva é uma doença do trabalho, é uma doença que foi adquirida não pelo exercício da minha atividade, e sim pelo ambiente em que o trabalho é desenvolvido. Em qualquer hipótese, seja uma doença profissional, seja uma doença do trabalho, caso o segurado tenha uma redução da sua capacidade laborativa, considera uma doença ocupacional e, portanto, situação equiparada a acidente do trabalho. Como que eu provo perante a Previdência Social que eu sofri um acidente? Basicamente, o teu empregador ele vai te fornecer um documento chamado CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho.
Munido da CAT, você comparece à Previdência e pleiteia um benefício acidentário. E se a empresa não te der a CAT? Não tem problema nenhum. Você vai ter direito a um benefício, só que nesse caso ele não vai ter a natureza de acidente do trabalho. E aí você vai perder a estabilidade no emprego e o direito de depósito do FGTS. Então, na pressa, está precisando lá do benefício, você postula sem a CAT. E depois você vai correr atrás para transformar o benefício previdenciário num benefício acidentário. Então, qual é a prova de um acidente do trabalho? CAT, documento fornecido pelo empregador. O empregador é obrigado a fornecer a CAT até o primeiro dia útil subsequente ao acidente. Agora, em caso de óbito, o fornecimento deve ser imediato. Munido da CAT, o segurado comparece à Previdência e pleiteia o benefício previdenciário. E se ele não tiver a CAT, comparece à Previdência, pede o benefício. E depois ele tenta transformar esse benefício num benefício acidentário. Todavia, quando o empregador não fornecer a CAT, existe uma alternativa. Chama-se nexo técnico epidemiológico, o NTE. Como é que funciona o NTE? Já que a empresa não me deu a CAT, eu vou a um médico e esse médico vai descrever a doença que eu sou portador. Pode até ser uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Descreve qual é a doença, identifica com o código CID, Código Internacional de Doenças. Munido então desse diagnóstico, o segurado vai comparecer à perícia do INSS e se o perito do INSS identificar que aquela doença tem nexo causal com a atividade que você exerce, ele vai reconhecer o acidente do trabalho. Ele vai estabelecer o nexo técnico epidemiológico. O NTE, ele substitui a comunicação de acidente do trabalho, a CAT. Se isso acontecer, cabe à empresa provar à Previdência que você não sofreu um acidente do trabalho. Então, vou exemplificar. Você chega para a empresa e diz, estou doente, e essa doença foi adquirida aqui no trabalho. A empresa se nega a fornecer a CAT. Esse trabalhador vai procurar um médico, o médico vai examiná-lo e descobre que esse trabalhador está com alcoolismo. E aí coloca lá a doença, alcoolismo, identifica o código CID. Esse trabalhador comparece à Previdência, conversa com o perito e o perito pergunta, onde é que você trabalha? E ele vai dizer, eu sou um mestre cervejeiro. O que o perito do INSS vai fazer? Estabelecer um nexo causal. Se ele é mestre cervejeiro e adquiriu o alcoolismo, significa que tem tudo a ver. Então estabelece o nexo técnico. Ele se tornou um alcoólatra por conta da atividade que ele exerce. É uma doença profissional equiparada ao acidente do trabalho. Poderia, por exemplo, ser uma surdez. E aí o perito pergunta, onde que você trabalha? Numa gráfica. Gráfica é um ambiente de trabalho extremamente barulhento. Então, o perito do INSS poderá estabelecer o nexo causal. Surdez, atividade gráfica. NTE estabelecido. Está reconhecido o acidente do trabalho. A gráfica, se quiser, é que prove à Previdência que você não ficou surdo em função da atividade que exerce. Então, nas palavras da legislação, quando o empregador não fornecer a CAT, o INSS poderá estabelecer o nexo técnico epidemiológico, desde que o segurado forneça um diagnóstico com a indicação da doença na CID, no Código, na Classificação Internacional de Doenças. Neste caso, o ônus da prova será do empregador no sentido de descaracterizar a doença como sendo originária de acidente do trabalho, tá? Se o acidente do trabalho for caracterizado, ótimo, o segurado conseguiu aquilo que ele queria. Por outro lado, nem sempre, né? O mundo funciona do jeito que a gente quer e a gente vai precisar recorrer ao judiciário. Caso esse segurado queira processar alguém, né? Eu tenho a competência jurisdicional. Então, vamos seguir a seguinte regra. Um segurado, quando processa o INSS, ele vai processá-lo na Justiça Federal ou Justiça Estadual quando a localidade não for sede da Vara Federal. Essa é uma regra geral. Quer processar o INSS? Justiça Federal. Não é sede de Vara Federal. Corre para a Justiça Estadual. Todavia, sempre que a demanda envolver um acidente do trabalho, a ação vai tramitar na Justiça Estadual. Está lá no artigo 109 da Constituição. Então, acidente do trabalho, processou o INSS sempre
Justiça Estadual. É essa a regra que eu queria destacar para vocês. A gente se encontra então numa outra aula. Até lá.